Olá a todos. Hoje gostaria de falar das medidas tomadas pelo Trump, as tarifas doaneiras. Muita gente não entende o sentido dessa medida e a influência que pode ter a longo prazo, então vou tentar explicar as razões que levaram o Trump a tomar essa medida. Agora, se vai ser bem sucedido ou não, não se sabe, o longo prazo dirá, mas vou tentar vos explicar racionalmente porque é que ele tomou essas medidas e depois convido-vos a dizer em comentários qual é a vossa opinião, se conseguir explicar bem ou não e se tiverem alguma dúvida. Portanto, primeiro temos que definir o que é uma tarifa aduaneira. Uma tarifa aduaneira é muito simples. Um produto que vem de fora do teu país leva uma taxa quando entra no país. Tipicamente, imaginemos um produto que vai entrar nos Estados Unidos que custa $100. Se tiver uma tarifa de 20%, implica que vai custar, que para importar esse produto, terá de ser pago ao Estado americano 20%, ou seja, $20. Ou seja, basicamente, já é repercutado no preço de venda do produto. O objetivo é muito simples, tornar o produto estrangeiro mais caro que o produto interno. Explicarei porquê. E é muito simples. Os Estados Unidos está confrontado a problemas que, aliás, também a Europa Ocidental acaba por estar confrontada de um ponto de vista ainda pior, que é a desindustrialização, ou seja, a indústria vai embora. A indústria vai para países como a China, Vietnã, Bangladesh para o têxtil, para países da Europa de Leste, para o México, no caso americano, etc, etc. Ou seja, as empresas saem dos países ocidentais porque os salários são mais altos e para otimizar o seu lucro vão para outros países e criam desemprego no país de origem. Portanto, para combater isso, as tarifas doaneiras fazem sentido porque assim tornam o produto de fora mais caro, o que pode incentivar essas empresas a voltar para o país de origem. É esse, no fundo, o objetivo. Agora, se vai ser bem sucedido ou não, veremos. Depois é a dependência do estrangeiro, porque mais uma vez que um produto for feito no estrangeiro e que um dia estás em conflito com esse país e que esse país decide deixar de te vender o produto, ficas, como se diz vulgarmente, com uma mão à frente e outra atrás. Imaginemos muitos produtos farmacêuticos em Portugal são produzidos na Índia. Se amanhã temos um conflito com a Índia, que a Índia recusa nos vender os produtos, ficamos sem medicamentos em Portugal, com as consequências trágicas que possam imaginar. Portanto, trazer de novo indústria para o país diminui a dependência em relação ao estrangeiro. A outra razão pela qual ele tomou essa medida é o déficit comercial, que Portugal também tem, ou seja, o facto que os Estados Unidos importam muito mais que aquilo que vendem. Ou seja, meter taxas aduaneiras implica que reduzes mecanicamente a importação. Para quem importa produtos de fora, torna mais interessante comprar o produto americano que o produto vindo do estrangeiro. É essa a motivação principal que leva às tarifas. Portanto, é basicamente isso. As consequências que ele espera, primeiro há uma consequência imediata, é que está a criar nos Estados Unidos inflação, o que é lógico, que é a chamada inflação importada. Ou seja, se o produto importado torna-se mais caro, mecanicamente cria-se inflação no país, principalmente quando a taxa aduaneira é alta, e então tens duas consequências, ou o produto importado torna-se mais caro que o americano, então o objetivo foi conseguido, mas como o produto americano de base é mais caro que o produto importado, crias inflação. Ou então, mesmo que o produto importado continue a ser mais barato que o produto americano, o facto que ele leve com uma taxa a mais aumenta mecanicamente o seu preço final de venda. É lógico. A ideia, no fundo, é com a reindustrialização do país, aumentar os salários. Porque relembro, por exemplo, às pessoas que fazem greves para aumentos salariais, o que cria aumento de salário é o aumento da rentabilidade. O que permite aumentar a rentabilidade é a indústria. É assim, não é o turismo. Eu sei. Cheguei a ter em comentário uma pessoa que tratou-me quase de burro por dizer isso, mas é um facto. Um facto, um país industrializado é um país rico. Não é o turismo que faz a riqueza de um país. No caso contrário, Portugal seria dos países mais desenvolvidos do mundo. Não me parece que seja o caso, mas posso estar enganado, mas os factos demonstram que não o é. Portanto,
O objetivo é primeiro esse, depois é o equilíbrio comercial, ou seja, não ter um déficit com o estrangeiro, reduzir a independência com os outros, ter receitas orçamentais, porque quando um produto importado tem que pagar a taxa, é uma receita para o Estado que permitirá, é o objetivo, diminuir o imposto para o trabalhador americano, o que permitirá de aumentar o seu salário líquido, o que vai aumentar também o seu poder de compra, é esse o objetivo, agora se vai ser conseguido ou não, veremos, e tornar o mercado interno mais forte. O mercado interno é o padrão-chave, por isso o que o Trump faz, ele pode fazer porque é os Estados Unidos, Portugal não o pode fazer, ou pelo menos não teria a mesma força, porque temos um mercado interno muito fraco. 10 milhões de pessoas com fraco poder de compra. Os Estados Unidos são 320 milhões de pessoas com um poder de compra alto. 80 mil dólares de PIB por habitante. Portugal estamos a 20 mil. Não é bem o mesmo nível. Portanto, e isso reforça ainda mais o mercado interno, porque havendo reindustrialização, aumentas o poder de compra do trabalhador, o que mecanicamente aumenta a força do teu mercado interno, que permite negociar com os países a quem aplica as taxas e forçar as empresas a vir para o teu país, porque havendo taxas, a empresa vendo que vende menos, pode pensar, se calhar seria boa ideia de ir para os Estados Unidos. Portugal não pode fazer, porque uma empresa internacional, obviamente, renuncia facilmente ao mercado português, porque é um mercado insignificante à escala mundial, que representa qualquer coisa como 0,003% do comércio mundial. Ou seja, como se diz vulgarmente, peanuts. É essa a realidade. Portanto, é esse o objetivo. Agora, evidentemente, quando metes taxas em prática, uma das consequências que pode acontecer é a bolsa, a longo prazo, baixar, o que é lógico, porque a valorização de uma ação é feita sobre o lucro, a margem de lucro no momento da venda. Se a empresa está no estrangeiro e que leva com taxas exportando para os Estados Unidos, vai reduzir mecanicamente o seu lucro, o que reduzirá a valorização bolseira. Agora, o que é que pode acontecer? É que vai baixar, porquê? Porque como vendem menos, a ação baixa um bocado. E depois muitos investidores investem com leverage, um dia explicarei o que é, ou seja, com dívida, e têm o chamado stop loss, ou seja, chegando a um certo nível de baixa, vendem automaticamente. E quando todos chegam ao mesmo stop loss, pode provocar uma queda bolseira e com o pânico, etc, etc, etc. Isso pode levar a perdas financeiras, stress económico e também bancos que fazem menos empréstimos, que pode levar a crises financeiras. Então, porquê é que bancos vão fazer menos empréstimos? Porque os bancos investem na bolsa. E se têm perdas na bolsa, vão fazer menos empréstimos ao consumidor ou às empresas para reduzir a sua exposição, no fundo, de risco, digamos assim. O que pode levar a coisas más. Nós reparamos uma coisa, é que o Trump recuou um bocadinho. Se vocês repararem, há poucos dias, ele anulou as taxas sobre as bananas, sobre o café, acho eu, e sobre outros produtos, produtos agrícolas. Ele anulou as taxas aduaneiras que tinha imposto a esses países estrangeiros. E ele fez o porquê? Fez o primeiro porque há a inflação importada e o povo americano não está contente. Primeira razão. Segunda razão, o presidente americano, ao contrário dos presidentes europeus, tem que se preocupar com a bolsa, porque a reforma americana não é como a nossa. Nós temos uma reforma chamada reforma por repartição, ou seja, quem trabalha paga a reforma dos que estão reformados. O americano é a chamada reforma por capitalização, ou seja, cada americano investe para a sua própria reforma. O problema é que se a bolsa baixar e que os fundos onde o americano investiu para a sua reforma forem à falência, o americano encontra-se sem reforma nenhuma e tem que continuar a trabalhar. Aliás, se vocês forem aos Estados Unidos, vão ver, não raras vezes, pessoas de 80 anos a trabalhar. E eles não fazem por gosto profissional ou por amarem o seu trabalho, fazem porque não têm outra solução inerente ao facto que não têm praticamente reforma nenhuma. E isso conta, e isso tem que ser levado em conta. Outra razão pela qual as tarifas, por exemplo, com a Europa foram bastante reduzidas em relação às tarifas com a China, por exemplo,
é porque o Trump tem um medo, é que a Europa se vire para a China. E o grande rival atual dos Estados Unidos é a China, não a Europa. Portanto, todos estes fatores podem explicar isso tudo. Evidentemente que isso não ajudou, mas espero neste vídeo ter-vos explicado porque é que ele meteu em prática as tarifas aduaneiras e qual pode ser as consequências do mesmo. Espero que tenham gostado. Se tiverem podem deixar a vossa opinião em comentários. Se tiver uma dúvida, também podem perguntar, eu responderei. E nós vemos-nos num próximo vídeo.